Olá, terceiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Aqui é o Cacique, professor de Biologia. Vim aqui para a gente continuar, dar uma continuidade no nosso curso. Você achou que você ia ficar livre de mim, hein? Ficou não. Olha eu aqui de volta. Queridos, então nós vamos começar esse curso de genética via YouTube, né? Nós vamos fazer esse curso aí virtual, mas para a gente não perder tempo. Então, todo mundo aí, ó, senta na cadeira, vamos largar esse negócio de ficar deitado, pega o caderno, pega o lápis, pega a caneta, vamos anotar, vamos fazer com que isso seja uma aula normal, beleza? Turma, antes de eu começar isso com vocês, terceiro A e terceiro B, espero que todos vocês estejam bem dentro de suas casas, que a sua família esteja bem, todo mundo guardadinho, escondidinho, fugindo desse coronavírus, que já já a gente larga esse negócio para lá. Daqui a pouquinho, se Deus abençoar, a gente volta para a sala de aula e começa o nosso curso de novo. Tá bom? Galera, é o seguinte, antes de começar então, queria só mostrar para vocês mais ou menos como é que isso vai funcionar. Nós vamos trabalhar aqui 8 aulas, tá? Cada encontro nosso são 2 aulas. Então, nessa aula que eu vou chamar hoje aula 1, eu vou trabalhar com vocês os conceitos básicos de genética, continuando, tanto no terceiro A quanto no terceiro B. Eu terminei falando de genes alelos, não é isso? Então, eu vou continuar a partir dali. Nós vamos hoje falar de dominância, recessividade, vamos trabalhar genes letais, enfim. Vocês estão observando que eu tenho 2 câmeras aqui, não é? Eu tenho a câmera 1, quer dizer, essa é a câmera 2, isso mesmo. Câmera 2, a câmera 2 que é a câmera do meu quadro, e a câmera 1 é a câmera aqui do laptop, e eu vou usar essa câmera quando eu estiver usando a apresentação, tá bom? Para poder explicar para vocês um pouco melhor toda essa situação da genética. Tranquilo? Então, bora começar sem perda de tempo. Vou começar aqui com vocês na câmera 1 já vou começando aqui a compartilhar uma tela com vocês. Então, meus amigos, nós vamos começar então essa genética em cima dos seus conceitos gerais, os seus conceitos básicos. Cadê? Os conceitos gerais, conceitos básicos. Pega a sua anotação do que a gente já tinha anotado lá em sala de aula. O que era um cromossomo homólogo, o que era um gene, o que eram os genes alelos. Porque a partir de agora nós vamos falar sobre dominância e recessividade. Então, estamos aqui na câmera 1, vou focar aqui na câmera 1, vou até sumir aqui um pouquinho da câmera 2, olha eu aqui, senão eu vou aparecer aqui, viu, gente? Vamos então discutir essa diferença de dominante e recessivo, mas a primeira coisa que eu quero que você faça, já de cara, é anotar a diferença entre gene dominante e gene recessivo. Gene dominante, está aí a apresentação, então. Gene dominante é aquele gene que, aquela ordem que ele dá, você lembra do terceiro ano, que na sala de aula eu tinha comentado com vocês que genes dão ordens, não é? O gene dá uma ordem sobre uma determinada característica. Se a ordem desse gene for obedecida, só desse gene está presente, você chama esse gene de gene dominante. Então, gene dominante manifesta sua característica sempre que presente. Agora, pensa comigo. Um gene recessivo, ele dá uma ordem? Ele dá. Só que você só vai obedecer a ordem do gene recessivo na ausência do gene dominante. Manifesta sua característica somente na ausência do dominante. Deixa eu até tirar aqui para vocês. Agora vai dar para ler direitinho, né? Manifesta sua característica somente na ausência do dominante. Então agora eu vou mostrar um desenho. Vou fazer uma animaçãozinha aqui para ver se a gente consegue entender melhor a diferença entre o gene dominante e recessivo. Então vamos lá. Na apresentação, vai aparecer para vocês aí 2 cromossomos, 2 pedaços de DNA, um que veio do seu pai, outro que veio da sua mãe. E eu sim, já vou dizer para vocês que eles são cromossomos homólogos. Quer dizer que eles formam um par. Se eles formam um par, o gene que você encontra no cromossomo do pai, você vai encontrar no cromossomo da mãe. Não é isso? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Lembra, puxa na sua memória, olha aí na sua anotação, que gene é um pedaço do cromossomo. Gene é um pedacinho do DNA. E esse pedacinho vai dar uma ordem sobre uma determinada característica. Digamos que esses 2 pedaços que eu estou destacando, esses 2 genes, tanto no cromossomo do pai quanto no cromossomo da mãe, dão ordem sobre o seu tipo de cabelo. Muito bem. Vamos considerar que o gene que o seu pai te deu dá a seguinte ordem. Tenha cabelo ondulado. Então, essa é a ordem deste alelo. Lembra que genes e alelos são praticamente a mesma coisa, né? Gene é um pedaço de DNA, o alelo é a informação. Então, este alelo dá a ordem cabelo ondulado. O alelo dele, ou seja, o par, o gene que veio lá da mãe,
Qual será a ordem, meus amigos, que virá dele? Bom, vamos dar uma olhadinha. Dando uma olhada, então, nesse gene da mãe, eu percebo que a ordem é a mesma. Tem a cabelo ondulado. Então, agora vamos pensar junto aí, terceiro ano. Você recebe 2 genes que dão a mesma ordem. Um do seu pai e um da sua mãe. O que você tem que fazer? Não tem para onde você correr. Você tem que obedecer essa ordem. Porque tanto o gene de pai como o gene de mãe mandou ter cabelo ondulado, não tem o que fazer, o cabelo vai ser ondulado. Eu quero agora que você ponha primeiro uma coisa na cabeça. Quando nós temos 2 genes iguais, os 2 foram obedecidos, certo? Se os 2 foram obedecidos, eu quero que você entenda que quando os 2 genes dão a mesma ordem, ou seja, quando os 2 genes são iguais, não há diferença entre dominante e recessivo. Não faz diferença isso. Porque o dominante é aquele que manifesta, só de estar presente. O recessivo é aquele que manifesta na ausência do dominante. Mas só vai fazer diferença, só vai fazer sentido, na verdade, um gene dominante e um gene recessivo quando você receber 2 ordens diferentes, que não foi esse caso. Anota aí para mim, então, terceirão. Se você recebe 2 genes que dão a mesma ordem, significa que esse indivíduo vai ser classificado como homozigoto. Lembrando que o prefixo homo significa igual. 2 genes iguais, 2 ordens iguais, indivíduo homozigoto. Então, esse indivíduo aí, ó, no caso, se fosse você seria homozigoto para o tipo de cabelo. Você recebeu 2 ordens iguais. Vamos agora dar uma olhada no outro gene, para ver se faz alguma diferença. No mesmo par de cromossomos homólogos, nós vamos ver aí 2 outros genes, só que essa ordem é outra, a ordem é a polidactilia. Então, nós vamos dar então esses 2 genes dão uma ordem diferente. Beleza. Vamos ver o alelo da mãe. Esse genezinho aqui, ó. Qual será a ordem que o alelo da mãe está mandando? Sobre a polidactilia, caso você não lembre, meu amigo, polidactilia é aquela característica em que o indivíduo apresenta um dedo a mais, ou nas mãos ou nos pés. O gene, o alelo que veio da mãe, dá ordem seja normal para a polidactilia, ou seja, não apresente esta característica. Tem apenas 5 dedos em cada uma das mãos e 5 dedos em cada um dos pés. Então, este alelo da mãe, o gene da mãe, deu a ordem seja normal. Muito bem. Será que esse indivíduo é normal? A gente tem que agora olhar qual é o alelo, qual é o gene que veio do pai. Olhando, observando então o gene que veio do pai, você vai observar que a ordem é outra, seja polidáctilo. Primeira informação que você vai anotar aí no seu caderno para mim, terceirão, é a seguinte. Quando o indivíduo, para a mesma característica, polidactilia, ele recebe 2 ordens diferentes, esse indivíduo será classificado como heterozigoto. Prefixo hétero significa diferente, ordens diferentes, heterozigoto. Agora, se as ordens são diferentes, a gente tem que estabelecer. Então, peraí, um mandou ser polidáctilo, o outro mandou ser normal. Qual ordem que ele vai obedecer? Lembra que eu sempre falei com vocês que gene da ordem? Eu gosto de falar isso, insistir com vocês nesse negócio, porque quando você pensa no gene dando ordem, você pensa no gene dando a ordem literalmente, falando. O gene do pai, seja polidáctilo. O gene da mãe, seja normal para a polidactilia. Você viu que no meu desenho eu coloquei o balão do pai grandão, como se ele estivesse gritando, e o balão que vem do alelo materno, como se ele estivesse falando de uma forma normal? Meus amigos, é isso que é a diferença entre o gene dominante e recessivo. A ordem do gene dominante sempre vai ser prevalecida, sempre vai ser obedecida em relação ao recessivo. Então, dominante e recessivo só faz sentido quando você recebe 2 ordens diferentes. E o gene dominante é aquele gene que, quando as ordens são diferentes, ele é obedecido. Nesse caso, para a polidactilia, o gene que dá a ordem seja polidáctilo é um gene dominante. E aí? Como é que a gente vai fazer isso aí? Galera, uma dúvida que surge muito nesse momento, terceirão, é que os alunos muitas vezes aparecem para mim falando, acreditando na verdade, que gene dominante é aquele que aparece mais na população e o gene recessivo, a característica recessiva, aparece menos. Nada a ver, nada a ver. Você está vendo que o gene para polidactilia é um gene dominante.
E a imensa maioria da população mundial não tem polidactilia. Como é que isso funciona? Como um dominante não aparece tanto? Simples. Vamos imaginar, você aí que está do outro lado da telinha me assistindo, eu vou considerar que você seja uma pessoa não polidáctila, tá? Só porque a grande maioria das pessoas não são, então vamos considerar que você não seja. Se você não é polidáctilo, significa que você recebeu, olha para a apresentação de novo, você recebeu um gene de sua mãe seja normal para a polidactilia e um do seu pai seja normal para a polidactilia, porque ele é o gene recessivo. Ele só vai ser obedecido se esse que grita seja polidáctilo não aparece, e você não recebeu esse gene. Quer dizer que você não tem um gene dominante. Você tem dois genes que dão a mesma ordem, seja normal para a polidactilia. Se você tem um filho com um homem ou uma mulher que também não é polidáctilo, quer dizer que ele também tem dois genes para normal, não é? Dois normal seu, dois normal seu, do seu parceiro ou da sua parceira. Você passa um só para o seu filho, não é? O seu filho vai ser normal. Quer dizer, então, que mesmo o gene para a polidactilia sendo um gene dominante, ele é um gene considerado raro na população. Quase ninguém tem. Então, essa é a diferença, meus amigos, de gene dominante e gene recessivo. Convido vocês para dar uma olhadinha agora nesse exemplo, que a gente vai aplicar um pouquinho mais de conhecimento em relação a isso. Esse próximo exemplo é a pigmentação da pele. A pigmentação da pele, ela pode ter duas possibilidades. Eu não estou falando de cor da pele. Cor da pele são mais possibilidades. Eu estou falando só o seguinte, se o indivíduo ele recebe um gene para ser moreno, ele vai ser moreno mesmo? Ele vai ser negro mesmo? Ele vai ser branco mesmo? Dá uma olhadinha aí, ó. As possibilidades para a característica de pigmentação da pele são duas. Ou o indivíduo terá uma pigmentação albina, ou seja, ele não vai conseguir produzir pigmento nenhum, zero. Esse pigmento, lembrando, chama melanina. Ou ele vai ter uma pigmentação considerada normal. Aí a quantidade de melanina vai variar em relação à característica cor da pele. Vamos imaginar então duas situações, meus amigos. Dá uma olhadinha aí, ó. Duas situações. A primeira. Imagine que o indivíduo receba um gene, tenha pigmentação de pele normal. Beleza? Ele tem que receber outro. Um recebe do pai, o outro recebe da mãe. Digamos que a mãe tenha dado para esse indivíduo um outro gene que dê a ordem, tenha pigmentação de pele normal. Segundo o que a gente acabou de discutir ali atrás, se as duas ordens são iguais, esse indivíduo é considerado um indivíduo homozigoto. Ele é homozigoto. E a pigmentação de pele dele, turma, vai ser normal ou vai ser albina? Se ele recebe 2 para normal, então quer dizer que esse indivíduo só pode ter a pigmentação de pele normal. Vamos agora para o outro caso. O caso do indivíduo que recebe um gene, seja albino. O outro gene, seja albino. Observe que esse indivíduo recebeu também 2 genes iguais. Portanto, ele também é chamado de homozigoto. Mas nesse caso, esse indivíduo homozigoto, as ordens são para albino. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que obedecer. Ele vai ser um indivíduo albino. Às vezes aparece para mim uma dúvida que o indivíduo, o aluno, ele confunde que quer ser branco e quer ser albino. Perceba que esse indivíduo, indivíduo negro, ele tem características da população negra, mas ele não produziu melanina. Então, ele é albino. Essa característica de pigmentação de pele é sobre a produção, se produz ou não a quantidade. Então tá, temos a primeira possibilidade do indivíduo ele ser albino, normal. Agora, essa é a hora. Qual que é o gene terceiro ano dominante? O gene que manda ser normal ou o gene que manda ser albino? A única possibilidade de você responder isso em prova é quando você observa esse indivíduo. O indivíduo que recebeu um gene para normal e o indivíduo que recebeu um gene para albino. Quando ele recebe genes que dão ordens diferentes, você aprendeu comigo que um deles deverá ser obedecido. E aquele que será obedecido é aquele que chamaremos de gene dominante. Então, para eu saber qual deles vai ser obedecido, o normal ou o albino? Primeiro, se ele recebeu genes diferentes, esse sujeito do meio ele é chamado de heterozigoto. Então, o heterozigoto vai definir para mim se o gene dominante é recessivo. E como é que eu faço isso? Eu olho para ele. Na hora que eu olho para o indivíduo, eu consigo enxergar qual dos 2 genes foi obedecido. Observando então essa foto. Turma, essas duas meninas aí, ó, elas receberam um gene para normal e um para albino. Qual gene foi obedecido?
o gene paranormal. Se, quando as ordens são diferentes, você observa um gene ser obedecido, você vai chamar esse gene de gene dominante. Aquele que não foi obedecido, recessivo. Perceba que no terceiro caso aí, ó, os indivíduos albinos, para ele obedecer o gene para albino, o dominante não podia estar lá. Albino, albino. Legal? Mais uma informação. Na hora de fazer as questões de prova, vocês vão perceber que os genes, eles ganham um símbolo. E o símbolo sempre será uma letra. Qual letra? A letra que você quiser. Então vamos lá. O gene para normal e para albino, eles dão ordens sobre pigmentação da pele. Então, para a característica pigmentação da pele, vamos escolher uma letra. Eu vou escolher a letra A. Pode ser qualquer letra, mas vamos escolher a letra A. A letra A, vamos diferenciar genes dominantes e recessivos como? Diferenciando letra maiúscula e minúscula. A gente não viu aqui no meio que o gene para normal não é o dominante? Então, eu vou dar a letra A maiúsculo, ou seja, um Azão, para o gene que dá a ordem seja normal para a pigmentação de pele. O gene para o albinismo, não definimos que ele é um gene recessivo agora, porque ele não foi obedecido quando as ordens eram diferentes. Ele é o recessivo, então eu vou dar a letra minúscula, Azinho para ele. Então, lá em cima a gente define. O gene para normal é o gene Azão, dominante. O gene para albinismo é o gene Azinho, recessivo. Então, vamos fechar esse negócio aqui dando nome para todo mundo. Turma, o indivíduo que recebeu um gene para normal, o outro para normal, ele recebeu um Azão e outro Azão, não foi? Então, esse cara é um indivíduo chamado homozigoto, duas ordens iguais, dominante. Esse do meio, ele é o heterozigoto. E esse terceiro aqui, ó, albino-albino, o gene para albinismo é o Azinho, ele é Azinho-Azinho, dois genes que dão a mesma ordem. Esse sujeito, então, é um homozigoto recessivo. Legal, turma? Beleza? Diferenciamos, então, o que é ser dominante e o que é ser recessivo. Por isso, vou te pedir agora para você voltar aqui para a nossa câmera 2. Ei, câmera 2, estou aqui, câmera 2, voltei. A câmera 2 para a gente falar um pouquinho aqui, ó, sobre os genes letais. Cada gene dá uma ordem sobre uma característica, mas existem genes na nossa espécie, em várias espécies, que a ordem que ele dá é morra, simplesmente morra. O gene faz você produzir uma proteína que vai gerar a morte do indivíduo. Então ele é chamado de gene letal. Os genes letais determinam a morte, mas sempre em determinadas condições. Quais condições são essas? Turma, eu quero aproveitar esse conceito de gene dominante, de gene recessivo, e aproveitar aqui também essa parte de genes letais para você poder entender como é que vai funcionar as questões. Vamos lá, ó. Se eu digo para você, a prova diz para você que o gene que o gene letal é um gene dominante. Conclusão disso. O gene letal que gera a morte, então eu vou escolher a letra M para caracterizar esse gene. Tranquilo? Se o gene que determina a morte, a prova me diz que é um gene dominante, eu entendo é isso daqui, ó. Que o gene Mzão da ordem morra. E o gene recessivo Mzinho não faz você morrer, né? Então ele permite que você fique vivo. Então, se a questão falar que o gene letal, o gene que define a morte, é um gene dominante, quer dizer que o grandão, o que fala mais alto, ele determina que o indivíduo morra, e o que fala mais baixo, o pequenininho, o minúsculo, determina que os indivíduos sobrevivam. Então vamos lá, vem aqui comigo, ó. Se o indivíduo então for Mzão é morra, morra. Morra, morra, só tem jeito de morrer. Se o indivíduo for Mzão, Mzinho, morra, sobreviva. Duas ordens diferentes, mas você sempre obedece a do dominante, não é? Então, em ambos os casos, o indivíduo está morto. Certo? Agora, se o indivíduo nascer Mzinho, Mzinho, vivo, vivo, quer dizer, então, que nesse caso ele sobrevive. Entenderam a diferença, meus amigos? Esse é o caso, a questão dizer para nós, que o gene letal é um gene dominante. Vamos agora para a segunda possibilidade, uma outra questão. Nessa outra questão, a prova nos diz que o gene letal é um gene recessivo. Se ele é um gene recessivo, quer dizer que agora é o gene recessivo, o Mzinho, que define a morte do indivíduo. Se o recessivo define que você morra, você não, né? O indivíduo.
significa que o emisão define que o indivíduo sobreviva. Opa, fique vivo. Então agora dá uma olhada aqui para mim. Nessa segunda possibilidade, a prova diz que o gene letal é um gene recessivo, então recessivo que manda morrer. Se o indivíduo nasce emisão, vivo, quer dizer que ele viveu, sobreviveu, nasceu, conseguiu ir para frente. Ele tem a segunda possibilidade, nasceu emizinho. Emisão, vivo, emizinho, morra. Mas nesse caso, o dominante que você obedece mandou você ser vivo. Então, emizinho é vivo. E somente os indivíduos que nascem emizinho, que morrem, porque são duas ordens para morrer. Então, meus amigos, essa é a primeira possibilidade que a gente tem. Indivíduos recebedores genes letais dominantes e genes letais recessivos. Aqui embaixo estão os casos especiais. Às vezes, terceiro ano, o gene letal ele não é tão simples assim, só dominante ou recessivo. Ele só gera a morte numa determinada situação. Então me acompanha aqui, rapidinho, vem cá comigo, ó. Nesse caso, a prova diz que o gene letal só gera a morte do indivíduo em homozigose. HMZ, para quem não entendeu, é uma sigla para homozigoto. Então, se eu falo que o gene letal só gera morte para homozigotos dominantes, quer dizer que apenas indivíduos que nascem emisão, homozigoto dominante, maiúsculo, são os indivíduos que morrem. Quem não nasce em homozigose dominante são indivíduos que sobrevivem. Essa é uma terceira possibilidade. Cacique, estou na dúvida, como que eu vou saber qual a possibilidade? A prova te entrega. Quer ver? Ó? Tem um exercício, eu vou sumir aqui, mas o quadro aparece. Um exercício que fala sobre a acondroplasia. A acondroplasia é um tipo de nanismo em nós humanos. Um nanismo gerado por características genéticas. Tem um gene que determina se o indivíduo vai nascer acondroplásico ou não, ou seja, vai nascer anão ou não vai. Vamos dar esse nome, esse gene, perdão, a letra D. Tá? Aí tem uma questão que fala, olha, indivíduos acondroplásicos, ou seja, indivíduos que nascem com nanismo, são indivíduos heterozigotos. Ponto. Se são indivíduos heterozigotos, eu concluo que quem tem a acondroplasia são indivíduos que nasceram desinho, certo? Já os indivíduos normais, e isso está na questão da prova, depois eu mando para vocês. Já indivíduos normais são indivíduos homozigotos recessivos. Homozigoto, dois genes iguais, recessivos, quer dizer que os genes são recessivos. Então, aqui estaria normal. A prova falou, quais são os genes letais para essa doença? Bom, se desinho é acondroplásico, desinho é normal, só sobrou uma possibilidade. O gene para acondroplasia sempre gera a morte do indivíduo quando está em homozigose dominante, desão. Esse é um exemplo de questão de prova. Então vamos acabar aqui, ó. Se a prova falar que é homozigoto dominante, é o emisão. Se a prova falar que o gene letal gera morte em homozigose recessiva, então é o emizinho. O emizinho gera morte, né? A cruz aqui de morto. Emizinho sobrevive. E ainda tem a terceira possibilidade, essa é a mais rara de todas, do indivíduo ter o gene letal gerando a morte somente em heterozigose. Ou seja, quem nascer heterozigoto não nasce, né? Na verdade, ele morre. Emizinho, ele sobreviveria. Tá bom? Então, esses são os genes letais, genes que geram a morte do indivíduo. Para a gente terminar essa aula, vamos voltar para a câmera 1. Porque eu quero aqui, ó, voltar para a apresentação para a gente discutir rapidinho esses dois conceitos, o conceito de genótipo e o conceito de fenótipo. Genótipo e fenótipo, para eu te explicar legal qual é a diferença entre eles, vamos usar essa característica que é o queixo prognato. O queixo prognato, para quem não sabe, é uma característica em que o indivíduo apresenta a mandíbula mais proeminente, mais avantajada, ela é para frente, somente a mandíbula. Vamos ver quais são os genes para isso. Existem dois tipos. O gene que manda o indivíduo ter o queixo prognato, nascer com esse queixo prognato, e o gene que manda para nascer com o queixo reto, queixo normal. Dá uma olhada na apresentação e fala para mim qual a diferença entre eles. Observe que o queixo prognato é determinado por um gene dominante. Então, se você ganhar esse gene, você tem queixo prognato. Não tem o que fazer, você tem que obedecer a ordem dele. O gene recessivo é o que determina a característica queixo reto.
Então, se você tem um queixo reto, quer dizer que você nasceu com 2 genes recessivos, um do seu pai e um da sua mãe. Faz sentido, não faz? Então, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, ó. O pai e a mãe, então, vão cruzar, vão ter um filho. E digamos que o pai passa o gene Rzão para esse filho, para essa criança. Podemos tirar algumas conclusões. Por exemplo, se essa criança recebeu de seu pai um gene Rzão, e quando você olha lá para cima, você vê que o Rzão da ordem tem a queixo prognato, você já sabe como é que vai ser o queixo dessa criança terceirão. Vai ser prognato. Não tem o que fazer. Agora, você sabe me falar como é que é o queixo do pai? Se o pai tem um Rzão, quer dizer, se o pai deu um Rzão, perdão, quer dizer que ele tem um Rzão nas suas células. E se ele tem um Rzão, quer dizer que ele tem que obedecer. Esse pai também tem queixo prognato. Agora, a mãe deu um Rzinho para a criança. Bom, eu sei que a criança, então, ela é heterozigota, porque ela recebeu um gene tem a queixo prognato do pai, um gene tem a queixo reto da mãe, são genes diferentes. Ela tem que obedecer o dominante, que eu te expliquei antes, que eu para queixo prognato. Como você sabe que é para queixo prognato? Letra maiúscula. E me fala uma coisa, como é que é o queixo da mãe? Se a mãe ela deu um Rzinho, quer dizer que ela tem um Rzinho. Só que você não sabe qual que é o outro gene dela. Ela pode ser Rzão ou Rzinho. Ela pode ter um queixo prognato também, porém ter passado o gene para queixo reto para o filho. Então, nesse caso, a mãe eu não consigo concluir. Mas olha agora para essa criança. Na verdade, para o zigoto dessa criança. O que você consegue ver são os genes que ela tem, Rzão, Rzinho. Isso é o genótipo da criança. É o genótipo do indivíduo. Quando a prova nos pede, então, genótipo, ela está nos pedindo o tipo de gene. Genótipo. Genótipos são os genes que recebemos dos nossos pais e nunca se esqueçam que genótipo não pode ser alterado. Nunca. Os genes que você recebeu, você vai morrer com eles. Agora, esses genótipos, eles manifestam uma característica e esse caso é o queixo prognato. A característica manifestada, a característica que você consegue observar no indivíduo é o que chamamos de fenótipo. Característica manifestada pelo genótipo. Já nesse caso, o fenótipo ele pode ser alterado. Observe essa menina, ela tem um queixo prognato, você vai perceber que a mandíbula dela é deslocada até um pouquinho para a esquerda. Isso deve gerar problemas, por exemplo, na mordedura dela, que pode gerar dor, pode gerar desgaste do dente, enfim. Tem cirurgia para correção? Tem. Ela vai no cirurgião, faz uma correção e ela muda o seu fenótipo, que agora ela apresenta um queixo reto. Apresentando então o queixo reto, ela mudou o seu fenótipo. O fenótipo, inclusive, pode ser alterado pelo próprio ambiente. Você nasce com uma cor, essa é a minha cor natural. Esse é o meu fenótipo natural. Mas se eu for para a praia, eu volto com mais melanina, né? Eu volto mais moreno. Eu mudo o meu fenótipo quando eu vou para a praia, porque o ambiente influenciou, mas os meus genes não mudam nunca. Então, meus amigos, isso é fenótipo. Isso é genótipo. Aqui, inclusive, voltando rapidamente então para a câmera 2 para a gente terminar, a gente pode observar nesse quadro de gene letal. O que está de branco, Mzão, Mzinho, são os genótipos. E observe que dependendo da situação, cada genótipo gera um fenótipo diferente. Tá vendo? Vai depender do que a ordem que o gene dá. Então, meus amigos, é isso daí. Terminamos essa aula número 1. O resto do quadro, heredogramas, pleiotropia, será na aula número 2. Eu recomendo, inclusive, você assistir logo depois dessa. Acabou essa daí, eu sei que demorou um pouquinho mais, chegou aí ao próximo de 30 minutos, né? Mas não tem problema não, eu sei que você aguenta. Então, meu lindo, fica uma boa aí, marca esses exercícios, faz os exercícios agora, dá um descansozinho, vai tomar um café, vai tomar uma água, já volta para assistir a aula número 2 para a gente terminar essa aula. Tá bom? Obrigado a todos pela atenção, beijo para a câmera 2. Beijo para a câmera 1, beijo para as duas câmeras.